A paz do Senhor, meus queridos, meus amados, que a graça de Deus seja sobre a vida de todos nesta, nesta noite de sexta-feira. Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Eu quero lhe convidar aqui para nós lermos a palavra de Deus, aqui no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo de número 16. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Que versículo maravilhoso para a nossa meditação. Meu querido e amado, a sua caminhada cristã, ela pode ser longa ou curta, porém, independente do tempo em que você estiver nesta terra, ou que nós estivermos nesta terra, nós nunca podemos nos desviar dos caminhos antigos. Caminhos tais dos quais também caminharam os heróis da fé. No tempo em que Deus permitiu o seu percurso sobre a face da terra. E nessa caminhada, você precisa estar sempre vigilante, pois existem muitas encruzilhadas. Muitas delas estão pelo caminho. E em uma dessas encruzilhadas, uma escolha errada, um caminho diferente a ser tomado, pode levar a um fim de uma perdição eterna. Nesse texto que nós lemos de Jeremias, o Senhor pede que nós perguntemos pelos caminhos antigos. E quando a gente lê esse texto, ele é um conselho de Deus nos dizendo: ande pelos caminhos antigos. E a gente às vezes surge aquela pergunta: mas por que devo perguntar pelos caminhos antigos? Por que devo fazer isto? A resposta que temos pelas Sagradas Escrituras é muito simples. É porque muitos novos caminhos têm surgido na face da terra. E muitos novos caminhos, os caminhos novos, têm sido enganosos, caminhos que não levam ao eterno Deus. E nós vemos esses novos caminhos como o modismo, que tem sido pregado no dia de hoje, em todo o mundo, podemos dizer assim. O modismo que tem sido pregado hoje, que tem invadido muitas igrejas e tem levado muita gente a se desviar dos caminhos do Senhor. Tem levado muita gente a se desviar dos caminhos antigos. E que caminhos são esses? O caminho da oração, o caminho da simplicidade. O caminho antigo é o caminho da oração, o caminho da simplicidade. O caminho antigo é o caminho da santidade. O caminho antigo é o caminho da fidelidade. É o caminho da palavra de Deus. E os novos caminhos desviam as pessoas desses caminhos. São caminhos que você não precisa orar, você não precisa ser simples, você não precisa se santificar, você não precisa ser fiel, você não precisa ter tanta reverência à palavra. E, consequentemente,
esses novos caminhos estão substituindo o antigo caminho. Esses novos caminhos estão substituindo as veredas antigas e estão substituindo a oração, a simplicidade, a santidade, a fidelidade, apenas por ensinamentos dos homens e doutrinas de homens, e muitas delas até mesmo de espíritos enganadores. Por esta razão, Deus aconselha através de Jeremias que nós devemos perguntar nas encruzilhadas, para não errarmos o caminho, qual é o caminho mais antigo? Você está numa encruzilhada? Pergunte qual é o caminho mais antigo. É uma questão que nós devemos fazer. E esses caminhos mais antigos são exatamente aqueles trilhados pelos patriarcas, trilhados pelos profetas e trilhado pelos apóstolos de Jesus. É a estrada, queridos, que leva ao altar da oração, ao altar da comunhão, ao altar do relacionamento entre irmãos, da comunhão com Deus, é o altar da santificação, é o altar, queridos, que nós devemos andar, caminho esse que foi percorrido pelos antigos, como exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó, Moisés, Paulo e até o próprio Jesus. Ele trilhou o caminho antigo. Infelizmente, muitos dos crentes, eles estão trocando esse caminho pelos prazeres momentâneos e enganadores que a carne oferece. Nós devemos continuar sempre andando no caminho antigo. E por que nós devemos andar no caminho antigo? Porque esses caminhos, o caminho antigo, eles foram santificados, e santificados no poder do sangue de Jesus. E todos os que andam por esse caminho são aceitos por Deus e encontram perdão para os seus pecados. A Bíblia Sagrada diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queridos e amados, Paulo, nosso irmão em Cristo, cooperador do reino de Deus, evangelista, apóstolo Paulo, ele afirma com clareza que nós corremos um grande risco ao deixar os caminhos antigos, os caminhos da Bíblia, para que venhamos nos aventurar nos atalhos criados pelos homens. Por outro lado, meu nobre e querido irmão, se você se voltar para o caminho que os heróis da fé trilharam, você será conduzido a uma eternidade ao lado de Jesus Cristo para todo sempre. É por esta razão que nós entendemos o porquê de Deus falar a Jeremias dizendo que quando chegarmos numa encruzilhada, devemos perguntar qual é o caminho mais antigo. Qual é o caminho antigo que devemos seguir? Que o Deus de Israel te conduza nesse caminho. Não permita que você, numa encruzilhada da vida, tome um novo caminho, mas que você permaneça no caminho antigo. Que a sua família permaneça no caminho antigo, que a sua casa permaneça na presença do Senhor. Que o Deus de Israel, que edificou um trono a Davi e estabeleceu o seu reino perpétuo em Cristo, estabeleça a tua vida espiritual, a tua casa, a tua saúde e os teus negócios diante de Deus, e que Ele lhe conceda neste dia a sua paz. A paz do Senhor, meus queridos, meus amados, que a graça de Deus seja sobre a vida de todos.